Olá, igreja, bom dia para você. Talvez assim como eu, você também sinta saudade, sinta falta dos nossos encontros de todos os domingos. Sinta saudade de chegar na igreja, poder dar ou receber um abraço de um amigo, de um irmão, orar juntos, ministrar ou receber uma palavra. Pensando nisso, o Ministério de Comunicação da PIBPB criou as Pílulas de Esperança. São mensagens que nós, que fazemos parte da família da igreja, gravamos e enviamos pelas redes sociais. Se você ainda não segue as redes sociais da igreja, o endereço da nossa página do Facebook e do Instagram é esse que aparece aqui no vídeo. Com essa mensagem, nós queremos te encorajar a encarar mais um dia, te dar esperança de que mesmo separados fisicamente, nós continuamos juntos, unidos, como uma família. E também para matar um pouquinho da saudade que a gente está sentindo de ver, de encontrar, ver o rosto dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Tenha um bom dia. E a igreja? Todos bem? Espero que sim, tenho orado para que sim. Aqui em casa estamos todos bem e com muita saudade de estarmos juntos, celebrando ao Senhor, aquele que tem cuidado de nós, que tem nos guardado e que não dorme. Ele não dorme para cuidar de cada um de nós. Eu espero que nós possamos nos lembrar disso todas as manhãs, que Ele não dormiu simplesmente para cuidar de cada um de nós, tá bom? Guarda isso no seu coração e se alegre, porque Ele é bom em todo o tempo. Um beijo muito grande. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer para vocês um versículo que é um dos meus prediletos, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Que Deus possa estar nos abençoando e lembrando daquilo que pode realmente dar esperança ao nosso coração. Sinto muita falta da igreja e de todos vocês. Um grande abraço e até mais. Bom dia, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, amém? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Olá, querido, tudo bem? Estamos iniciando mais um culto da nossa igreja e eu te convido a chamar a sua família, convidar a sua família para que juntos nós podemos cultuar ao Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo 30 e o alvo é que nós juntos possamos aprender o que fazer após a pandemia. E eu te convido, nós vamos ler o Salmo 30 juntos, para depois nós ouvirmos a exposição da palavra do Senhor com o pastor Jacques, que Deus possa, a partir de agora, já ir trabalhando na sua vida. Por isso, cante, louve ao Senhor junto com a gente, leia os textos com a gente, e podemos cultuar ao Senhor de onde nós estamos. Então abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos o Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergue, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio.
Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. E esse é o salmo que nos apresenta essa esperança e nos direciona de como devemos viver após a pandemia. Então faça desse culto seu culto ao Senhor. Entregue as suas vidas na mão desse Deus que cuida das nossas vidas. Por isso eu te convido agora a orar junto conosco por esse culto, para que Deus fale profundamente ao nosso coração e nós possamos crescer em conhecer esse Deus que quer transformar a nossa vida. Te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós podemos cultuar a Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe tudo que vamos fazer nesse momento. Como temos vivido, esse é o nosso culto. E o tempo que paramos para refletir na Tua palavra, o tempo que paramos mais uma vez para cantar pelo tudo que o Senhor tem feito. E nós te bendizemos, porque o Senhor é o Deus que transforma o choro de uma noite na alegria de uma manhã seguinte. Nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Então, cante ao Senhor, porque Ele vem para te salvar. Ele é o Deus que nos livra dos momentos de crise como temos vivido. E Ele é o Deus que, quando depositamos a nossa fé, é o Deus que cura as nossas vidas e transforma as nossas histórias. Vamos cantar ao Senhor juntos? Oh
esse é o nosso momento de orarmos ao Senhor juntos, por desafios que temos vivido como igreja, como povo de Deus. E temos lutado nesse período, desde já, com 4 inimigos possíveis. O primeiro inimigo é a doença. Esse desafio que temos do coronavírus, a perda da vida, a possibilidade de parentes queridos, de amigos próximos, que nós temos enfrentado como nação, como mundo. Por isso, o nosso clamor é para que Deus nos ajude. O segundo inimigo é esse inimigo financeiro, a crise que consequentemente virá após esse tempo. Para muitos, com certeza já tem chegado, mas nosso clamor é que Deus seja o mesmo Deus que supre, tem suprido e vai continuar suprindo as nossas vidas. Esse inimigo social, relacional, as famílias estão cada vez mais juntas, unidas, mas infelizmente o número de violência familiar, o número de pessoas que têm se separado, casais se separado, tem sido uma realidade grande. Então o nosso clamor é por esse desafio relacional, para que nós possamos nos relacionar com os nossos entes queridos e aproveitar esse tempo para desenvolver um relacionamento profundo dentro das nossas casas. E por último, esse inimigo emocional. Estamos nas nossas casas, reclusos, distantes da comunhão do povo de Deus. Tantos desafios, tantas pessoas passando por grandes lutas no seu emocional, ansiedade, crises, depressão. Então o nosso clamor nesse momento é para que Deus haja nas nossas vidas. Lembre-se, o Deus do passado continua sendo o Deus do presente e será o Deus do futuro. Então eu te convido a orar junto comigo nesse momento. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor, para que Ele seja o Deus que vence e nos ajude a vencer os nossos 4 inimigos após a pandemia. Senhor Deus, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, Pai. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é bom e é o único capaz de transformar a nossa vida. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude com esses 4 inimigos que com certeza têm rondado o nosso tempo agora. Cuida, Senhor, do Teu povo com a questão do coronavírus, Pai. Nos ajude a ser o máximo que podemos, pacientes e cuidadosos com relação a isso. Mas sabemos que a única proteção verdadeira é o Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Cuida, Pai, cuida das nossas vidas e dos nossos queridos. Cuida do Teu povo, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas com relação à nossa vida financeira. Tantos empresários, tantos trabalhadores têm passado por lutas, não sabem se no dia de amanhã terão pão, mas nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o Deus que nos dá o pão de cada dia, Senhor. Então nos ajuda a descansar em Ti, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos os nossos relacionamentos familiares, ó Deus. Usa esse tempo para unir as famílias, Senhor. Sabemos que muitas vezes as crises têm vindo porque as famílias estão desconexas, Deus. Mas nós pedimos para que o Senhor possa trazer verdadeira vida nas famílias. Que das famílias saiam o cuidado, o amor, a graça do Senhor sendo vivida de pai para filho, de filho para pai. Que essa realidade seja vivida, Deus, nos nossos dias. E cuida, Deus, das nossas emoções. Abençoa aqueles que já têm passado por grandes crises de vida com relação às suas emoções nesse período. Deus, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas e pedimos que o Senhor possa se manifestar salvadoramente nas nossas vidas, cuidando e transformando a nossa vida. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Usa, Deus, o Teu povo, mesmo distante, para que nós possamos ser esse canal de bênção na vida de pessoas. Nós possamos, mesmo longe de pessoas, ser sal e luz nesse tempo de grande crise. Nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por isso, cante conosco, que o mesmo Deus que foi lá no passado, que é agora, no presente, é o Deus que vai continuar sendo lá no futuro. E por isso nós podemos descansar que sobre as águas, Ele é o Deus que nos leva. Como Pedro, quando olhou para o Senhor, ele conseguiu andar sobre as águas. Nós também, quando estamos fixos os nossos olhos no Senhor, podemos vencer as crises dos nossos dias.
Maio Laranja ele é uma expressão usada mais no meio de serviço social, pedagogas, né? É uma campanha, ela tem como expressão uma flor, né? É uma flor laranja e ela simboliza a fragilidade da criança. Uma forma da gente sempre nessa data lembrar que é um tema que tem que ser falado, que é um tema que tem que ser abordado, e por isso, no dia 18 de maio, se fala do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil e Exploração Sexual Infantil, que são coisas diferentes. Segundo a Lei 13.431/2017, artigo 4, inciso 3, a violência sexual pode ser compreendida como abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas. O abuso sexual, de forma geral, é o ato praticado pela pessoa que usa crianças e adolescentes para satisfazer seus desejos sexuais. A exploração sexual já é a utilização de crianças e adolescentes em atividades sexuais com fim lucrativo. E o tráfico de pessoas, o recrutamento, o transporte, o alojamento, o deslocamento de crianças e adolescentes dentro do território nacional ou para fora do território nacional. E com qual finalidade? A exploração sexual. O abuso sexual é um evento traumático que pode acontecer em diversas classes sociais, com diversas idades, etnias, culturas e religiões, e pode ser considerado um problema de saúde pública, devido a tantos problemas que ele pode causar e a quantidade de crianças e adolescentes que são explorados e abusados sexualmente no Brasil e no mundo. Os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde foi em 2018, né? Eles divulgaram que entre 2011 a 2017, mais de 141 mil casos de abuso sexual ocorreram com crianças e adolescentes. Desse número, 58 mil foram crianças, sendo 74,2% meninas e 25,8% meninos. Às vezes o abusador ele usa de ameaças de violência física e mental e até mesmo chantagens para manter a criança em silêncio. Então é importante ter essa orientação de que a criança não deve manter segredos com pessoas mais velhas e sim ter um diálogo aberto com o responsável, com o pai e com a mãe, porque é importante que nós tenhamos acesso às informações que essa criança tem recebido. Sempre existem alguns sinais que podem ser muito úteis quando há suspeita e que a gente consegue examinar essa criança, sempre com a permissão dela, sempre com alguém de total confiança dela do lado, de uma maneira extremamente gentil, para que ela não se sinta violentada de novo, para que ela não se sinta agredida de novo. Gente, cuidado, crime de criança da família mesmo que acontece. Nós, tios e tias de Ministério Infantil, temos que cuidar dessas crianças na igreja. A partir do momento que você pega essas crianças e leva para a sala, para o culto infantil, para a escola bíblica, você tá se responsabilizando pelo cuidado dessas crianças. Cuida com banheiro. Banheiro de escola está virando um problema, então na igreja não é diferente. Então a gente vai colocando esses muros, sabe? Mas o que mais protege é você conversar com a criança e dizer para ela, você vai ter que se cuidar, porque pode ser que venha a gente fazer isso. E trabalhar a educação sexual saudável e dentro do lar. Isso é o que mais protege. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a
O que vamos fazer depois que a pandemia passar? Talvez seja essa uma grande pergunta, mas talvez antes quando isso vai passar? O Salmo 30, a qual nós estamos estudando nesse dia, neste culto pela manhã, ele nos revela as posturas que nós devemos ter depois que tudo isso passar. O salmista, o próprio Davi, tem uma atitude depois de que as tribulações que ele passou deixaram de existir, qual foi a postura que ele teve. Algumas palavras deste salmo são muito fortes e muito marcantes ao meu coração. Na leitura da Nova Versão Internacional, traz a ideia de que eu exaltarei o Senhor, no versículo 1, pois tu me reergueste e não me deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. É tão interessante que o salmista traz duas percepções. A primeira, a percepção dos inimigos. E segundo, a percepção que o Senhor reergueria ele dessa situação. Quais são os nossos inimigos? Trazendo para a nossa realidade, os nossos inimigos são exatamente, primeiro, o risco da perda da saúde. Estamos na iminência de um quadro no Brasil, de uma curva acentuada de mortes por causa do coronavírus. Há um medo no ar de perder a vida, perder entes queridos, perder quem nós amamos. Esse é um inimigo, o coronavírus. Um segundo inimigo aqui é a perda da renda, uma questão financeira, econômica, que pode varrer não só o Brasil, como o mundo. Grandes potências já estão empobrecidas, pessoas que tinham uma riqueza muito grande não têm mais. Os Estados Unidos hoje estão com 23 milhões de desempregados, gente com carros muito chiques indo para a fila para pegar uma cesta básica. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. São esses os inimigos que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar. O inimigo social, relacional, de pessoas que estão dentro de casa, que estão vivendo a luta entre o distanciamento social, mas uma aproximação, uma proximidade muito grande com o seu cônjuge. E muitos não estão sabendo se relacionar, estão separando-se mesmo que dentro de casa próximos. Um inimigo que nós, como igreja, vamos enfrentar. Casais se separando, pessoas, famílias se destruindo porque estão muito tempo juntas. Este é um terceiro inimigo. E, por último, o inimigo emocional, de perda da liberdade, de você poder fazer as coisas que gostaria de fazer, incerteza com relação ao futuro, depressão. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente nesse tempo. Todos esses são inimigos. Mas esse salmo diz que o Senhor nos reerguerá e o Senhor nos curará. Porque Ele curou o salmista, quando ele pediu socorro, o Senhor tirou ele da sepultura, onde estava prestes a ir à cova, e devolveu a vida a ele. Essa é a expectativa e a esperança que eu tenho de tudo isso passar, é que o Senhor nos reerguerá. Ele nos levantará do pó. E a ideia aqui da sepultura ou da cova é a ideia de um poço profundo, onde Deus nos tira desse poço, onde a gente estava lá, a morrer, para morrer, mas o Senhor nos resgata a vida. Essa é a expectativa que eu tenho, que depois da pandemia, primeiro, o Senhor nos curará. Curará no meio da pandemia e nos reerguerá da pandemia e nos trará de volta. Talvez não a uma novidade, a uma realidade que nós estávamos, uma normalidade que nós estávamos acostumados, mas uma nova normalidade. Nós jamais seremos os mesmos, mas o Senhor nos reerguerá e nos curará. A pandemia traz uma ideia de que essa é um tempo que nunca vai passar. Muitos de nós acreditávamos que ia ficarmos uma semana em casa e tudo se resolveria. Outros descredenciaram a pandemia, achando que ela nunca existiu. Outros supervalorizaram ela. Mas a verdade é que, mesmo que ela esteja durando muito mais do que imaginemos ou que queiramos, ela vai passar. E o texto vai dizer, e vai me ensinar, no versículo 5 ao 7, qual deve ser a postura que eu devo ter
diante desse momento. Quando essa pandemia passar, eu tenho que entender e experimentar que o Senhor cuidou de mim em todo esse tempo. O texto vai dizer que a ira de Deus dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Diz que o choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Essa pandemia vai passar. Essa é a segunda verdade. A primeira verdade é que o Senhor nos reerguerá e nos curará. Mas a segunda verdade é que mesmo que ela seja uma tristeza noturna, um tempo da noite escura da nossa vida que estamos passando, o Senhor trará sobre nós a sua manhã. E com a manhã, com o dia clareando, virá a nossa alegria. Ela tem tempo para passar. A Covid-19 precisa ser entendida como uma ira amorosa de Deus. É Deus falando com a gente, é Deus nos despertando. Mas essa ira de Deus dura só um instante. É esse tempo que Deus está falando para mim e para você. Acorda. Renova os seus votos comigo, abre os teus olhos, muda os teus valores. Muitos valores antes da pandemia não existem mais. Não faz sentido algumas coisas que a gente corria atrás delas e nos desgastávamos em direção a elas. Elas nem fazem sentido mais nesse tempo. Depois da pandemia, algumas coisas devem mudar. A gente deve entender que o Senhor falou com a gente. A gente deve entender que Deus nos despertou. Gente que não tinha tempo, agora tem tempo de sobra. Gente que não conversava e não tinha condição de diálogo com os filhos, está podendo tê-los agora. Relacionamentos que estavam truncados, agora precisam conversar um com o outro e acertar. Tudo isso acontece no meio da pandemia. Deus está falando conosco. Tempo que eu não tinha com Deus, agora eu tenho tempo de sobra. A ira amorosa de Deus veio sobre nós, mas ela dura só um instante. Segunda coisa que eu vejo interessante nesse texto é que ele vai dizer no versículo 6, que nós, no meio da pandemia, estávamos nos sentindo seguros, prósperos. E nós dizíamos que os nossos negócios estavam indo bem, os nossos relacionamentos estavam indo bem, nossas igrejas estavam indo bem, os nossos projetos pessoais estavam indo bem. E como o salmista disse, quando me senti seguro, ou me senti próspero, ou a prosperidade bateu na minha porta, disse, jamais serei abalado. Uma pseudo-segurança foi desmoronada na pandemia. Nós não somos capazes de juntar os cacos da nossa existência. Pessoas não podem mudar o seu destino simplesmente porque estão com boa vontade, porque veio uma pandemia e destruiu todo o nosso conceito de segurança, de poder e de que a gente pode resolver as coisas na nossa própria força. Mas aí, a gente aprende, no meio da pandemia, que o Senhor, com o teu favor, é que dá firmeza e estabilidade. Mas quando o Senhor esconde de nós a sua face, a gente fica aterrorizado. Esse é um ensinamento que eu aprendo no tempo da pandemia. E depois da pandemia, eu quero continuar crendo e experimentando o valor dessa dependência única e exclusiva de Deus. De nunca acreditar as minhas vitórias, as minhas forças e a minha capacidade, mas acreditá-las todas no Senhor. Porque só um momento o Senhor retirou, escondeu a face dele, escondeu o rosto, e a gente já ficou aterrorizado. Mas o Senhor amorosamente quer nos ensinar no meio dessa pandemia. O ensinamento muito simples. Eu e você dependemos de Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. As vitórias que temos é porque o Senhor nos dá e Ele merece a glória. E as derrotas que temos, só Ele pode nos levantar, nos reerguer e nos dar sentido de novo. Glória sempre a Deus. Depois da pandemia, glorifique a Deus em tudo. E nós temos que agradecer, no meio da pandemia, que o Senhor nos despertou.
O Senhor nos fez perceber coisas que nós não percebíamos antes. O Senhor nos abriu os olhos para uma necessidade de um relacionamento verdadeiro e intenso com Ele, porque estávamos muito autoconfiantes, achando que éramos capazes e que éramos prósperos na nossa própria força. Mas tudo que temos depende do Senhor, e tudo que somos é porque Ele nos capacita. E hoje, no meio da pandemia, nós estamos clamando ao Senhor. É tempo de clamor. É tempo da gente abrir os nossos olhos para essa dimensão do sofrimento que a humanidade está passando e que vai passar. Para dizer ao Senhor, olha, há um sentimento, Senhor, de abandono. Parece que o Senhor não está olhando para nós. Que vantagem tem, versículo 9, se eu morrer e descer a cova? Versículo 8, a ti, Senhor, clamei, pedi misericórdia. E ao versículo 10 vai dizer, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. É um tempo de reconhecer que precisamos do auxílio de Deus, mesmo que seja justa essa situação toda, e até mesmo a morte, mas, Senhor, tem misericórdia de nós. É justo se o Senhor quiser fechar a conta da humanidade. É justo se Ele disser, chega, acabou, o planeta Terra não existe mais, eu quero refazer novos céus e nova terra. Ele pode fazer e tem direito de fazer e sem nenhum questionamento de ninguém, porque Ele é Deus. Mas Ele está dizendo, o salmista está dizendo assim, mas qual lucro o Senhor vai ter com a morte das pessoas? Quem vai proclamar a sua fidelidade? Senhor, ouve e tem misericórdia de nós. Esse é esse tempo, esse é o momento. A pandemia está nos despertando a viver uma vida de clamor, de intercessão pela misericórdia de Deus, para que ela se renove pela manhã e volte a agir sobre nós, e que o Senhor não levante mais e não esconda mais o seu rosto, mas se vire em direção à terra, ouça o clamor dos seus servos, ouça o clamor da sua igreja e tenha misericórdia da nossa humanidade. E por último, depois que tudo isso passar, é tempo de celebrar. Depois que tudo isso passar, é tempo de exaltar o nome do Senhor. O versículo 4 vai dizer, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. E no versículo 11 ele vai dizer, mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti. Não cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Fim, depois que tudo isso passar, nós vamos glorificar a Deus porque Ele nos reergueu. Nós vamos glorificar a Deus porque Ele nos curou. Nós vamos exaltar a Deus porque Ele nos fez vencedores sobre os inimigos que nos assolaram. A própria doença, questões financeiras, questões relacionais, questões emocionais. Nós vamos entender que o Senhor usou a pandemia, o vírus, para amorosamente mostrar o seu poder de ira e de julgamento. Que Ele tirou o seu rosto por um instante para que a gente pudesse perceber que sozinhos nós não podemos viver, que somos totalmente dependentes dEle em todo momento. Nós somos abalados quando Ele simplesmente tira de nós um pouco da sua misericórdia e coloca um pouco do seu juízo. Então nós clamamos, mas por fim nós vimos o grande livramento do Senhor e nós damos graças por tudo que Ele fez. Para terminar, eu quero contar uma história de um homem na Itália, aos 93 anos, que sai de alta do hospital após vários dias entubado na UTI e quase à morte. Ele sai curado do Covid-19. E foi pedido então a ele que pagasse por um dia do respirador do hospital. E ele começou a chorar. Então o médico disse a ele que não chorasse por causa da conta que ele teria que pagar. Mas o que aquele homem disse para os médicos fez os médicos chorarem. Ele disse, eu não estou chorando por causa do dinheiro
que eu tenho que pagar. Eu posso pagar por isso. Estou chorando porque tenho estado respirando o ar de Deus por 93 anos e nunca paguei por isso. Custa-se 500 euros para usar o ventilador em um dia no hospital. Você pode ter ideia o quanto eu devo a Deus? E eu nunca agradeci por isso. Depois da pandemia, o meu desejo é que sejamos mais atentos a todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Que no meio da pandemia nós percebamos o quanto nós somos carentes de Deus. O quanto na pandemia a gente percebe o quanto Deus é tão poderoso e que se Ele retirar um instantezinho da sua misericórdia de nós, nós já somos abalados. Depois da pandemia, eu quero que a gente exalte ao Senhor, eu quero exaltar o Senhor, porque eu sei que Ele me reergueu e Ele me curou. Que seja essa também a sua vontade, o seu desejo, o desejo de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Enquanto isso não passa, clame ao Senhor. Enquanto isso não passa, esteja atento às misericórdias do Senhor, que tem se renovado a cada manhã. Enquanto isso não passa, clame ao Senhor. Enquanto isso não passa, levante a sua voz ao Senhor e deseja, coloca a sua angústia e diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Mas quando isso passar, rompa em louvores, em gratidão para sempre, porque Ele é digno de louvor em todo o tempo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, exaltado seja o seu nome, desde já, porque sabemos, eu creio, que o Senhor nos reerguerá. Eu creio que o Senhor curará toda a doença que essa pandemia venha trazer, seja ela física, seja ela emocional, seja ela relacional. Senhor, eu sei que o Senhor vai reerguer os teus servos para uma nova normalidade, para uma nova realidade. Não queremos ser os mesmos. Senhor, se entramos na pandemia gananciosos, autoconfiantes, arrogantes, Senhor, que ao terminar a pandemia sejamos, ó Deus, homens e mulheres tementes, dependentes, humildes e sabendo que tudo vem das tuas mãos. Senhor, se entramos na pandemia displicentes da presença do Senhor, do nosso relacionamento contigo, que isso seja, ó Deus, parte da nossa vida a partir desse momento, um relacionamento verdadeiro e autêntico com o Senhor. Senhor, se entramos nessa pandemia sem exaltar o Senhor pelas mínimas coisas, sem dar graças ao Senhor pelas mínimas coisas, até o ar que respiramos, que a gente saia dela entendendo que isso é dádiva do Senhor e todo dia o Senhor nos presenteia com bênçãos que a gente não faz nem ideia. Que o Senhor nos faça lembrar o Salmo 30, depois que tudo isso passar. E que o Senhor seja louvado hoje, engrandecido hoje e sempre. Amém, amém e amém. Tu
tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Muito bem, estamos indo para o final do nosso culto. É muito bom podermos, mesmo que online, poder estarmos juntos, louvando a Deus, cantando louvores ao seu nome, meditando na sua palavra. E isso nos edifica nesse tempo em que estamos vivendo. Isso é muito bom para cada um de nós. Temos aqui alguns avisos ainda para encerrarmos esse nosso tempo. De segunda a sexta, está acontecendo lá no Facebook da nossa igreja, da PIB-PB, Orando com Salmos. Pastor Jaques e a Cris estão lá todas as manhãs, de segunda a sexta, trazendo esse tema. Tem sido muito legal, muito bacana, crescimento para todos nós. Semana que vem teremos também a Semana da Família. Então, todas as noites, de segunda a sexta, às 7 horas, teremos um tema voltado para a família. Então, já estamos preparando, estamos chamando algumas pessoas para falar. Então, vai ser muito bacana, vai ser muito relevante também para os casais, para homens, para mulheres. Terá também falando sobre a criação de filhos.
Então, vai ser um tempo muito edificante para nós, como igreja, e para as nossas famílias também. Então, logo já está rolando aí, na verdade, nas redes sociais, e também vamos estar mandando pelo WhatsApp mais informações sobre essa semana, que vai ser muito bacana. Se você não consegue ver algumas das programações que estão acontecendo online, você pode entrar lá no Facebook da igreja. Lá vão estar, né, depois que são feitas as lives, elas são postadas lá no Facebook, então está tudo lá. Se você perdeu alguma coisa, não conseguiu assistir, vai lá no Facebook da igreja, né, se inscreve já também, né, aproveita aí essa oportunidade, se inscreve, dá aquele joinha no vídeo lá, né, como o pessoal é acostumado a falar, mas está tudo lá. Então você pode aproveitar, olhar depois, aproveitar o tempo que você tem para fazer isso. Seus dízimos e ofertas também para o PAN podem ser depositados, né, nesse tempo aí que estamos vivendo, não estamos tendo o nosso culto presencial, mas você pode depositar nas contas aí que estão aparecendo na sua tela. Tá? Então está tudo aí certinho, qualquer dúvida também você pode entrar em contato conosco, que nós tiramos as dúvidas de como você pode fazer isso, mandar a sua oferta ou o seu dízimo. E você também pode fazer uma oferta para o Fundo de Apoio aos Necessitados. Estamos aí também com várias atividades nessa área. Queremos que Deus tenha aberto muitas portas nesse tempo, muitas oportunidades de servir a pessoas, de cuidar de pessoas. Então, está aí aberto esse desafio para você. Se você quiser auxiliar também nesse tempo com uma oferta para o Fundo de Apoio aos Necessitados, está aí a oportunidade. Estamos encerrando esse tempo, que Deus possa abençoar essa sua semana, sua vida, sua família, e que Ele nos acompanhe, né, durante essa semana, o trabalho, os estudos, que Ele seja a nossa rocha, né, onde nós nos firmamos a nossa fé. Vamos orar e encerrar esse tempo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo culto que tivemos, pelas músicas que cantamos, pela palavra que ouvimos, e saímos daqui, ó Deus, com as pilhas recarregadas para essa nova semana. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, nos abençoando os nossos irmãos, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor nos dê paz no coração também nesse tempo, que nós possamos, ó Deus, ter a convicção, ó Deus, que estamos dependentes de Ti todos os dias, Senhor. Agradecemos por tudo, ó Deus, que temos vivido, pois sabemos que o Senhor tem trabalhado em nossos corações também nesse tempo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Uma boa semana para você. Encerramos por aqui essa transmissão, e que Deus possa estar abençoando de você nesse tempo, e nós estamos também à disposição para qualquer coisa que precisar. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima.